bom? Tudo ok, né? Ah, não, então tá bom. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que aí eu preparei um material, tá? Para que a gente possa começar. Só ver aqui. Olha que bacana, mais gente entrando, que legal. Fico contente. Quem aí é aluno da gastronomia? Tem bastante aluno do curso? Ou alguém que trabalha no ramo da alimentação, trabalha em restaurante? Eu, Sabina, sou aluna de gastronomia. Ah, Sabina, sim, Sabina é minha aluna. Sim. Eu tô aqui só com... Aonde que é a apresentação aqui para eu poder baixar, compartilhar com vocês, pessoal? Ah, que bacana, aluna de música. Oi, Karine, clica lá embaixo, onde você clica para ver os microfones, para habilitar. Aí tem lá, apresentar agora. Aí você clica em Ah, sim. janela. Gente. Uma janela. Isso. Perfeito. Muito obrigada, Andy. Tamo junto. Aí, pessoal. Tá certo? Certinho. Você está aparecendo numa telinha para a gente, do lado direito, e está aparecendo a sua apresentação. Ok, perfeito. Então, deixa eu ver aqui. Acho que eu tô querendo abrir o arquivo. Vai ser melhor. Downloads. Aí. Então, vamos lá, pessoal. Já me apresentei, mas teve gente que chegou agora. Eu sou a professora Karine, professora e coordenadora do curso de Gastronomia. Bem-vindos à nossa palestra aí, a nossa semana EAD. E hoje eu vou estar falando com vocês, então, sobre a revolução da alimentação na era digital, tá? Eu me baseei num estudo que o iFood fez para buscar entender o comportamento das pessoas, além de antecipar tendências do consumo no delivery online, tá bom? Então, primeiramente, né, qual foi o objetivo desse estudo, desse ponto de partida? Comer, ela é uma necessidade básica, né, uma necessidade universal. Todas as pessoas precisam ingerir alimentos para sobreviver. É o nosso combustível como ser humano. Então, é bem simples e fácil de entender, né? E aqui, com esse estudo, nós vamos poder aprofundar esse assunto e ver, então, entender melhor um pouquinho sobre o delivery. Mas antes de entrar na era atual,
a gente tem que voltar lá atrás, bem no começo, quando cozinhar, comer, era simples, mas ao mesmo tempo era difícil. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa necessidade, ela evoluiu e ela ganhou outros elementos e características ao longo da história. E a gente vai poder dividir aqui, então, antes e hoje. O antes, a gente considera que a alimentação ela era simples, porque no início a gente caçava, a gente colhia as frutas e os vegetais da natureza, o que a natureza nos proporcionávamos. Naquela época, éramos nômades, a gente não conseguia fincar raiz, porque a gente vivia da caça e do que a gente encontrava pelo caminho, para poder se alimentar. Veio, então, o domínio da técnica da agricultura, e o ser humano ele já pôde fixar raízes. Ele pôde começar a criar comunidade, vilas, que foram cada vez mais se desenvolvendo, virando cidades, e a gente pôde assentar, né? Com a evolução, com a tecnologia, o ser humano ele foi capaz, então, de chegar na industrialização da comida, onde hoje é muito fácil a gente ir no supermercado e pegar aquele alimento ali, levar para nossa casa. Então, é muito simples o processo. E o que é o difícil? O difícil é cozinhar. Porque a gente não está tendo mais tempo para estar dentro da cozinha. Cozinhar requer não só conhecimento, mas também requer estrutura, um local adequado, utensílios e, principalmente, tempo. Hoje, com essa vida corrida que a gente leva, essa correria do dia a dia, levar filho para o colégio, trabalhar, fazer exercício. Então, tá muito complicado cozinhar, né? Vocês vão ver que eu falo nessa toda hora. Oi. Professora, perdão de interromper, mas eu não sei se você está passando os slides ali, que a gente não está no modo de apresentação, a gente não está enxergando o que você está falando. Se tiver alguma coisa no slide, a gente não está enxergando. Então tem que botar no modo de apresentação e ir passando os slides, entendeu? Porque a gente só está na primeira tela ainda. Ah, peraí. Deixa eu ver então o que aconteceu aqui. Desculpa interromper, mas só porque eu acho que você estava falando, passando alguma coisa, a gente não estava vendo. Não, com certeza, obrigada. Deixa eu resolver aqui. É que... Pode colocar, Karine, para apresentar novamente, e aí você tem que ir passando na setinha, igual faz com o PowerPoint. O antigo, né, PowerPoint. Aqui, ó. Alô? Eu vou pedir para que vocês desliguem o som, por favor, pessoal. Agora estão vendo? Estamos. Aí não esqueça de ir passando, tá? Não, ok. Então agora tá certo. Então, como eu falei, comer é uma necessidade básica universal, simples e fácil de entender, né? Aí aqui antes, nós tínhamos a caça, veio então a revolução com a agricultura, a evolução não, veio o conhecimento da agricultura, e com a tecnologia veio a facilidade do processo da industrialização da comida. Hoje nós estamos num momento que é complexo, mas é fácil. Por que é complexo, mas fácil? Tempo é algo raro na nossa sociedade contemporânea, pessoal. Assim, nós chegamos no hoje, comprar as refeições prontas. Então, tá bem fácil, porque nós temos acesso ao delivery, nós temos acesso a vários restaurantes, mas tá muito complexo.
pois nós temos uma grande variedade de gostos, cheiros, nós temos muitas formas, misturas, temos culturas diferentes, e isso tem aumentado muito a oferta e a pressão na hora de decidir o que a gente vai comer. Com esse estudo, eles puderam observar que o consumidor, ele tem a facilidade, mas ele tem um grande cardápio de refeições pronta e porções pré-definidas. Então, basta ele escolher ali e receber o que ele quer, né? O que ele quer consumir naquele dia. Não há mais a necessidade do trabalho de selecionar cada um dos ingredientes e cozinhá-lo. Então, essa é a parte prática, essa é a parte fácil de hoje em dia. Concluo, então, que com toda essa facilidade para comer, a gente pode acompanhar um grande aumento da oferta que nunca foi visto antes na nossa sociedade. As pessoas estão cada vez com mais opção. Elas podem escolher se elas vão comer em casa, no restaurante, no refeitório. Elas podem escolher o que elas vão comer e como que elas vão comer. Então, essas são algumas das oportunidades ali. Ela tem a oportunidade de poupar o tempo dela, ela pode escolher aonde ela quer gastar o dinheiro dela, se essa comida vale a pena ou não, com qual companhia, se ela quer comer em casa com alguém, ou se ela quer comer sozinha. As pessoas estão cada vez com mais opções, inventando sempre os mesmos questionamentos em relação aos contextos envolvidos nessa decisão. Então, antes, a comida ela era simples, mas ela era difícil. O acesso era difícil, a gente cozinhar, a gente tinha que pegar os ingredientes e tinha todo o trabalho. E hoje ela está complexa, porque nós temos esse monte de opção, nós temos esse monte de restaurante, mas ao mesmo tempo está fácil, porque nós não temos que fazer. Basta escolher o que você quer, que você vai receber na sua casa, tá? Nesse estudo, eles dividiram em duas maneiras a forma de se pensar em alimentação. A primeira maneira, ela é representada pelo yin, vamos chamá-lo de yin, aonde são os ambientes internos. Então, a pessoa, ela come sozinho, acompanhado, ou ela pode comer no trabalho. E se eu... Por favor, desliga o microfone, pessoal. Isso, obrigada. Então, com a alimentação yin, nós podemos comer em casa ou no trabalho, e seu principal valor é o conforto, pois são ambientes que nos deixam mais à vontade. As transformações tecnológicas e comportamentais, como poder relaxar em um sofá confortável, enquanto se alimenta, ter acesso a diversos conteúdos pela TV, computador ou celular, e até se comunicar diretamente via vídeo com amigos, colegas ou familiares para conversar, também se tornaram pontos centrais na mudança da relação com a alimentação em ambientes internos. O que eu quero dizer com isso? A pessoa ela pode estar em ela pode estar em um lugar mais confortável e comer a comida que ela quer ali da casa dela, sem ter todo o trabalho de estar cozinhando. Então, esse é uma maneira de se pensar na alimentação. Da minha cozinha, eu posso almoçar assistindo a minha série favorita. Do meu trabalho, eu posso tomar um lanche de tarde conversando com meu amigo que mora em outro país.
Então, essa pessoa, ela está pensando no conforto. Da casa de minhas amigas, eu posso comer sem ter que me apressar para liberar a mesa. Da sala do escritório, eu posso fazer uma refeição jogando o meu jogo de game preferido. E aí, o outro grupo é o grupo do... a imagem que não quer aparecer. É o grupo do OAT. O OAT são em ambientes externos e a pessoa ela pode comer sozinha ou acompanhado, mas sem ter o trabalho de colocar a mão na massa. Então, a alimentação OAT, ela pode ser em um restaurante, em uma lanchonete, padaria, ou qualquer tipo de estabelecimento que venda alimentos prontos para serem consumidos em um ambiente próprio. Qual que é o valor do OAT? É a experiência do serviço presencial, com potenciais momentos memoráveis durante a refeição. Ainda sem considerarmos as evoluções citadas no ambiente IN, o ambiente OAT, ele precisa se reinventar para continuar atraindo o público. A imagem aqui em cima eram alguns questionamentos do OAT, que são pessoas falando, né, que podem ir num bom restaurante, aonde o sommelier, ele pode sugerir um vinho que harmoniza com aquela comida. A pessoa busca experiência. Então, quando ela vai num restaurante, ela busca ter um bom talher, uma boa taça, guardanapo de algodão, coisas que, quando ela está predisposta a ir num restaurante de alta classe, ela busca essa experiência. Ou aquela pessoa que, quando vai numa hamburgueria gourmet, ela quer comer o melhor hambúrguer que sai direto da chapa para a sua mesa, o mais fresco possível. Hoje, comer ela é uma decisão, então, complexa, mas fácil, que podemos dividir entre IN, o conforto, e o OAT, que são as experiências. Aí, aonde que entra o delivery nisso, né? Considerando tantas possibilidades, características, dilemas, valores intrínsecos, o delivery, tanto na alimentação IN quanto na alimentação OAT, ele surge como a evolução de um serviço que já existe há décadas, mas ele hoje visa unir os principais valores dos dois ambientes, ganhando uma nova receita e um refinamento de busca jamais visto na história. Por quê? O delivery, ele junta o IN e o OAT. Ele pode ser tanto conforto quanto experiência. É você poder comer sozinho, você poder comer acompanhado, é você ter variedade, e ele é muito fácil de usar. A refeição, ela chega na sua casa, preparada e pronta para o consumo. Nós podemos dizer que o delivery é provar a experiência da rua, mas sem você sair do conforto da sua casa. Ele aumenta o alcance do ambiente IN, com praticidade, preservando a familiaridade e intimidade, e ainda entrega aonde for preciso, em menor tempo, com embalagens específicas, utensílios descartáveis para consumo imediato. Ele também otimiza as experiências do ambiente OAT, entregando exploração e novidades. Você não tem que sair da sua casa para comer uma comida diferente, para experimentar uma culinária que você nunca tinha tido a oportunidade de degustar. Então, nós encontramos variedades em opção de restaurante, formato de entrega, em culinária, cultura. Agora, se o serviço ele já existia há décadas, por que essas mudanças só aconteceram agora? Basicamente devido à tecnologia, à era digital.
Antes, havia somente o telefone fixo para que a gente pudesse fazer uma ligação e pedir uma entrega para o restaurante. E os restaurantes, eles não eram preparados para isso. Muitos restaurantes, eles tinham como prioridade o atendimento presencial. Não era tão interessante a entrega para eles. Eles queriam mais era que o cliente fosse lá no restaurante, até mesmo para poder incentivar um maior consumo daquele cliente. Com isso, era um serviço que existia há décadas, mas não tão bom, e fazer com que não tivesse tantas pessoas querendo comprar pelo delivery, né? As embalagens não eram perfeitas, o alimento às vezes não chegava na temperatura boa, ou chegava mais quentinho, mas tudo bagunçado, aquela comida que não estava com aspecto bonito. A logística de entrega não era legal. Os restaurantes, eles realmente não tinham esse interesse. Isso aconteceu com a era digital. Com o início da era digital, a pulverização em massa dos smartphones e com a popularização dos aplicativos, surgiu, então, a oportunidade que o delivery se mostrou, né? A partir do momento que cada vez mais pessoas tiveram acesso ao smartphone, à internet, à tecnologia, à era digital, os aplicativos, os criadores de aplicativo, eles viram uma demanda, uma falta no mercado. E começaram a investir nesses aplicativos. E isso foi tomando cada vez mais proporção. Tanto para os restaurantes, quanto para os consumidores, que juntos eles criaram esse novo mercado, com uma oferta e uma demanda cada vez mais crescente e variada. Aqui eu tenho alguns dados que exemplificam isso. Hoje o Brasil ele é o 15º em conectividade móvel no mundo. Em 2016 foram contabilizados mais de 168 milhões de smartphones no Brasil, um crescimento de 9% em relação a 2015. Estamos entre os 5 países do mundo com mais usuários de internet. 64,4% da população acessava a internet em 2018. Imagina agora. O iFood é usado predominantemente via aplicativo, com aumento de 14% do uso em relação ao início de 2018. Isso, pessoal, essa minha palestra eu fiz em fevereiro, antes da quarentena. Aumentou muito o número de usuários do iFood, não só em clientes, como em restaurantes também. Com essa quarentena, a oportunidade para o delivery cresceu muito. O mercado do delivery, só em 2019, ele cresceu 20%. Vamos ver como vai ser no final desse ano essa porcentagem, né? A média anual de crescimento de pedidos do iFood foi de 120% nos últimos 5 anos. Por favor, quem que está com o microfone ligado, desliga para mim. Quem que está com o microfone ligado aí, por favor, desliga. Desliga o microfone, nem tá, não adianta você ir para lá. Thelma. Vou desligar. Obrigada. A Thelma, aluna da gastronomia querida. Com a quarentena, nunca houve tanto movimento no iFood e tantas pessoas que nunca tinham comprado comida por um aplicativo, usando pela primeira vez. O mercado do delivery online está cada vez mais potente, contando com a capacidade do acesso à internet por meio de smartphone e da organização da sociedade em redes e plataformas digitais. O iFood no Brasil ele é o maior, né? Diria que na América Latina ele é o maior. Mas está vindo concorrentes. E a quarentena abriu porta para outras plataformas, para outros aplicativos que também estão entrando aí no mercado.
Quem? Rose, por favor, desliga o microfone. Grata. E aí, como que a gente pode... com o delivery, nós temos 10 tendências, que eu dividi aqui em 10 tendências, né, com esse estudo, e nós podemos dividir em tendências movidas à dimensão funcional e à dimensão emocional. Então, a dimensão funcional são as necessidades do indivíduo com relação à comida. Já a dimensão emocional são as tendências com relação aos desejos daquele indivíduo, tá bom? Então, aqui a dimensão funcional eu dividi em 7 tendências, que são as necessidades do indivíduo. A primeira é controle do tempo. Qual que é a vantagem do delivery do aplicativo? O delivery, ele ajuda a poupar o tempo e poupar a disposição das pessoas. Segundo o iFood, houve uma redução muito grande na taxa de média de cancelamento de pedidos. Nos últimos... houve essa redução 3 vezes mais nos últimos 2 anos, comparado aos outros anos, que significa que hoje o índice é quase imperceptível em relação ao volume de pedidos. A porcentagem de cancelamento de pedidos é muito baixa no aplicativo deles. E isso se deve muito ao fator da entrega ser dentro do prazo. Porque a pessoa que pede um delivery, ela quer se organizar, ela sabe, então, que o aplicativo ele entrega dentro do prazo, aquele restaurante ele cumpre com as regras do iFood, e ela ganha, então, confiança para estar fazendo o seu pedido no delivery, ajudando no planejamento do consumidor a fazer esse pedido. Ele não precisa gastar tempo cozinhando ou saindo de casa. A pessoa ela usa o delivery para tudo na vida. Esse daí foi um entrevistado, né? Eu uso o delivery para tudo na minha vida, não gasto tempo indo em loja nenhuma e com comida não é diferente. Já me acostumei a receber as coisas em casa. Então, a primeira tendência é o controle do tempo. No Brasil, aumenta cada vez mais o número de pessoas que estão menos dispostas a gastar tempo preparando, procurando ou até mesmo pensando em refeições. Elas querem resolver logo a pendência comida com eficiência. O iFood ele também funciona, não só o iFood, mas qualquer aplicativo de delivery de comida, ele também funciona como um cardápio. Então, a pessoa, ela não tem que entrar na internet para pesquisar o que ela vai comer, o que está aberto na cidade dela. Ela não tem que ir lá no Google e digitar hamburguerias em Varginha. É só ela entrar no aplicativo, que já vai aparecer um monte de opção para ela de hamburgueria, com a nota e com a validação de outros clientes, vendo se a qualidade daquele produto com aquele preço condiz com o que está sendo entregue ali. E isso ajuda muito na questão do tempo. A segunda tendência é o chefe à distância. Os aplicativos fizeram com que as pessoas tivessem acesso a pratos e refeições feitas por chefe, aquelas refeições à la carte, sem ter que sair de casa, com uma excelente qualidade. Porque antes esses restaurantes não tinham tanto interesse assim na entrega. Eles queriam que o público fosse no local. Com o surgimento desses aplicativos na era digital, muitos restaurantes viram a oportunidade de expandir o negócio e viram que se não fizessem, a concorrência ia fazer e ele ia perder aquele cliente. O delivery foi uma alternativa para comidas mais elaboradas chegarem até quem tem menos habilidade para cozinhar
ou quer provar aquele tempero que só o chefe sabe fazer. A terceira tendência, pedidos complementares, né? Então, o delivery, ele é uma importante solução para necessidades pontuais. Quanto mais ele se populariza e a sua cobertura aumenta, mais as pessoas estão recorrendo a ele em momentos de escassez pontual. Exemplo, guarnições, sobremesas, bebidas. Vocês pensam que a sua comida que vende está cada vez mais o consumo não só de bebida, mas até mesmo de supermercado no delivery. Se vocês já repararam, está tendo agora mercearias com a quarentena, pessoas que não querem sair de casa, que precisam de algum ingrediente, que estão fazendo supermercado, pelo delivery, por esses aplicativos. Quarta tendência é a cozinha flex, né? Porque cada vez mais, principalmente nas grandes cidades, o espaço da cozinha está menor, os apartamentos estão práticos. E muitas vezes a cozinha, ela quase não é utilizada na casa. As novas casas, elas estão mais inteligentes, mas também elas estão menores. Essa daqui, essa moça aqui que fez parte do estudo, ó, falou que o meu fogão virou um armário de panela. As pessoas não estão mais nem sequer usando a cozinha. Toma café da manhã fora de casa, almoça fora de casa, aí chega à noite, vai para o delivery. Então, essa é outra tendência também. Muita gente mora sozinho, divorciado, solteiro, às vezes mora em flat, aquele apartamento que a cozinha, a sala e o quarto tá ali tudo junto. Então, as pessoas não estão querendo chegar à noite de serviço e ir para o fogão. A praticidade, né? Quinta tendência é a previsão de gastos. Orçamento em tempo real. As pessoas têm escolhido economizar em situações cotidianas para investir em ocasiões especiais. O delivery, ele permite antecipar e orçar os custos de cada refeição. A categoria de cozinha brasileira, comida brasileira, ela é a mais vendida no aplicativo do iFood. E esses pratos, eles costumam ser 25% mais barato do que outros tipos de comida, como, por exemplo, comida italiana, comida japonesa. A comida brasileira, a marmita, aquela comida do dia a dia, então ela cada vez mais tem aumentado o pedido dela no iFood, nesses aplicativos de delivery. E os clientes, eles ficam de olho nas promoções, porque com a demanda do crescimento, com mais restaurantes entrando nos aplicativos, a concorrência forte, o cliente é que sai ganhando. E aí ele consegue ter essa previsão dos gastos dele do mês. A sexta tendência é a facilidade do pagamento. Com o pagamento online, às vezes o cliente já paga no próprio aplicativo, ele tem a opção de escolher pagar em dinheiro ou na maquininha, se o restaurante tiver, na hora da entrega, mas a maior parte acaba pagando online. Já tem um cadastro ali no aplicativo, e a gente vê um declínio do uso de células do Brasil, tá? No primeiro trimestre de 2016, o número de transações com cartão de crédito cresceu 9,3%, frente ao mesmo período de 2015. Os cartões de débitos, eles também estão cada vez mais sendo usados pelos consumidores.
E as estimativas do mercado apontam que metade dos pagamentos e transações já não são feitas por dinheiro no país. Isso é um número muito alto. A maioria dos pedidos online hoje no Brasil são feitos por jovens adultos e durante o jantar. Em torno de 15% dos pedidos são pagos online, com expectativa de crescimento. E com certeza esse crescimento aumentou com essa nossa quarentena. Nunca houve tantas pessoas que tinham medo de pagar pela internet, de colocar os dados do seu cartão na internet, que estão perdendo esse medo, que estão aprendendo e estão gostando da facilidade que é a compra online. Nós temos a 7ª tendência, que é a necessidade específica, que são as das restrições alimentares e vontades, né? Cada vez mais nós vemos aí pessoas que são alérgicas a certos insumos, a certos produtos. Nós também vemos pessoas que seguem um certo padrão alimentar, por exemplo, não come carne, então nós temos aí os vegetarianos, nós temos os veganos. E com esses aplicativos, vários restaurantes, vários comércios viram essa demanda, essa oportunidade de estar oferecendo esses produtos diferenciados para pessoas que são alérgicas a glúten, para pessoas que são alérgicas à lactose, confeitaria vegana, massa sem glúten. Aí nós entramos na 8ª tendência. Antes de entrar na 8ª tendência, voltando aqui na necessidade específica, das 10 categorias mais buscadas nos aplicativos de delivery, a vegetariana, a comida saudável e a vegana está entre as 10 primeiras, tá? A comida mais buscada hoje em dia é a mexicana, a que fica em primeiro lugar nas estatísticas. A vegetariana, ela fica em segundo lugar. Depois, em terceiro lugar, nós temos a comida árabe. Quarto lugar, a chinesa. Quinto lugar, a pizzaria. Sexto lugar, a japonesa. Sétimo, comida saudável. Oitavo lugar, a vegana. Nono lugar, a padaria. E 10º lugar, a italiana. Essas foram as necessidades funcional, as 7 tendências da necessidade funcional. Agora nós vamos para as outras 3 tendências, que entra na dimensão emocional, que entra no desejo. A primeira delas é a descoberta. O delivery online, ele atende também essas demandas emocionais. E, em outras palavras, a gente pode falar que são as demandas por impulso, muitas vezes irracionais, que despertam a vontade de comer algo específico em um determinado momento. Ou seja, o desejo. Então, aquela pessoa que está ali à noite em casa e que quer comer algo diferente, que quer experimentar uma coisa diferente. Essa é a 8ª tendência, a descoberta. Aquela pessoa que quer conhecer algo novo. Comer é uma oportunidade para explorar novas experiências. Em um mercado que a gente é dominado por pizzarias, lanchonetes, quando você entra no aplicativo e vê lá comida mexicana, comida árabe, comida japonesa, vem então aquele desejo da nova descoberta. Essa é a 8ª tendência. Aí nós temos a 9ª tendência, que são das indulgências, né? Eu me dou recompensas e quase sempre são comidas que eu me permito. É aquela questão, a pessoa trabalhou o dia inteiro,
chega cansada em casa e ela abre um aplicativo e fala: eu mereço comer bem, eu mereço comer algo diferente, eu mereço não ter que ir para a cozinha. Então, essa é a nona tendência, a de reconhecimento, né, de recompensação. E nós temos a última tendência, que é o momento da preguiça. As pessoas se permitem sentir preguiça. Nesse contexto, tudo entra em pausa, menos a fome. Você está lá morrendo de fome, e a função do delivery é matar essa fome quando você está com preguiça de ir para a cozinha. Temos 2 picos na busca por pedidos durante o dia. O horário que mais tem venda é das 11 da manhã até as 14 horas, horário do almoço, e depois das 18 horas até as 23 horas, que é a hora que a pessoa chega em casa de serviço, já trabalhou o dia inteiro, e ela não quer sair do sofá para fazer comida. A praticidade, né, pessoal? Aí nós temos, então, as 10 tendências, né? Resumir aqui para vocês, então. Quais foram as 10 tendências? O controle de tempo, o chefe à distância, a comida chique, né? Comida à la carte, chegando à sua casa. Pedidos complementares, cozinha flex, os espaços estão cada vez menores, cada vez nós temos apartamentos menores, com cozinhas menores. A previsão de gasto, quinta tendência. A facilidade do pagamento online. A sétima tendência, necessidades específicas. Pessoas alérgicas, pessoas vegetarianas. Oitava tendência, a curiosidade, a descoberta, por querer saborear algo novo. A nona, indulgência, a pessoa que quer uma recompensa. E a 10ª tendência, o momento de preguiça. E aí a gente pode concluir o que do serviço delivery? Que com a evolução, ele mudou e vem mudando o comportamento das pessoas na hora de comer. Mais do que isso, empoderou o consumidor, que hoje, além de pedir de acordo com as suas necessidades e desejos, ele pode avaliar, comentar e recomendar os pratos e os serviços daquele restaurante. Isso eleva, por consequência, o serviço de entrega, a qualidade e a produtividade dos restaurantes a um novo patamar, colocando o consumidor no centro das escolhas, algo fundamental no mundo contemporâneo e na nossa sociedade em rede. Antes, a comida ela era simples, mais difícil. Hoje ela estava complexa devido à variedade, à quantidade de comida, a facilidade que você tinha no supermercado, mas a incrível quantidade de ingredientes. E o futuro, ele promete ser simples e fácil. Pensar nas pessoas como elemento central da plataforma nos permite construir coletivamente. É um conceito da rede. Somando isso ao avanço tecnológico da inteligência artificial, aumentaremos a precisão e acerto ao oferecer possibilidades de ofertas para cada pessoa, com seus comportamentos e características. Isto é, o delivery online caminha para a hiperpersonalização. Cada vez mais com a inteligência artificial vai ser possível não só comprar online, mas ter recomendações e antecipar as nossas necessidades e os desejos de cada indivíduo. A realidade da alimentação irá mudar e esse é o nosso futuro. Cada vez mais nós vemos aplicativos sendo aperfeiçoados para que a gente possa ter essa hiperpersonalização aqui. É o que já acontece com algumas grandes redes de varejo, né? Eles já entregam uma propaganda bem específica para cada público.
E não vai ser diferente com os deliveries da comida. Enfim. Deixa eu voltar aqui. Essa é a realidade do nosso mercado de comida delivery. Cada vez mais está aumentando a demanda, cada vez mais temos restaurantes entrando nesse mercado. Com a quarentena, muitos restaurantes que não estavam online, que não estavam presentes no digital, se viram obrigados a entrar, ou entrava na internet, ou morria, ou entrava no delivery, ou ia fechar as portas. E quem ganha é o consumidor, que cada vez mais ele tem qualidade nos seus produtos, cada vez mais ele tem variedade, e ele tem promoções, ele tem tempo, enfim. Esse é o mundo em que estamos, o mundo contemporâneo atualmente da alimentação. Eu espero que vocês tenham gostado. No começo eu estava um pouco nervosa, mas depois eu fui me acalmando. E se vocês quiserem já preencher a presença com e-mail, a Andréia, ela já colocou aí no chat, para que vocês possam preencher, tá? Pela participação. E alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? A gente pode abrir o microfone agora, se alguém quiser falar alguma coisa. Professora, Oi, boa noite. Como que preenche? a Andréia, ela colocou no chat o link. Aí você entra nesse link e faz o seu cadastro certinho, preenche, que aí você vai ter o seu certificado, tá bom? De participação. Isso, vou repetir o link aqui embaixo, tá, para vocês. Eu já vi que 17 alunos já estão preenchendo o link, então preencham lá para garantir a presença de vocês e o certificado. Karine, tem uma perguntinha aqui no chat. Eu tô vendo. Você tá vendo? Ah, então tá bom. Não, mas obrigada, Indy. É a do Edson, né? Professora, você vê isso como positivo? É a primeira pergunta. Tem também tem a do Leandro, como confiar em o que não estamos vendo, como está sendo feito? Foram duas excelentes perguntas, porque, primeiro, o Edson perguntou aí, você vê isso como positivo? Já temos notícias de que tem muitos restaurantes fechando, porque o modo como esses aplicativos funcionam é muito bom para o cliente, mas para o patrão, para o empreendedor, não está sendo tão bom. A forma como as notas são distribuídas no aplicativo, às vezes por uma entrega atrasada, por algum probleminha técnico, o seu restaurante ele fica com nota 4.6 e ele então fica mais abaixo de outros restaurantes que estão com nota 4.8, e a gente já viu estudos que mostram que as pessoas tendem a comprar do primeiro restaurante, dos restaurantes que estão lá em cima. Está sendo algo muito complicado, essa questão do posicionamento dentro dos aplicativos. Se o seu restaurante está mais embaixo, ele é prejudicado. Outra coisa que alguns aplicativos estão fazendo é obrigar certos restaurantes a participar de promoções. Se vocês depois pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem muitos restaurantes já que estão saindo de algumas plataformas. Mas, ao mesmo tempo que isso é ruim, isso também está gerando uma nova oportunidade. Oportunidade para outros aplicativos que estão entrando no mercado e que não tem taxa tão alta, que tem outras formas de critério de avaliação. E, realmente, tem aplicativo aí que não é bom, mas é o futuro, pessoal. Quem não tiver na internet não vai ser visto.
não vai conseguir sobreviver no nosso mundo contemporâneo. A tendência é cada vez mais as pessoas comprarem pela internet, porque é muito prático. Você ligar num restaurante, você tem que discar o número, às vezes o atendente ele não está bem preparado para te atender, ele não sabe se pode tirar tal ingrediente, ele não sabe se pode colocar algo extra. Você gasta ali 10, 15 minutos no telefone, repete o pedido 3 vezes, tem que dar teu endereço, tem que pedir para trazer maquininha de cartão. E as pessoas querem praticidade. Em menos de 1 minuto, você compra comida num aplicativo. Teu endereço já está cadastrado, teu cartão de crédito já está armazenado nos dados do aplicativo. Você escreve em observações, tira a cebola, coloca isso, acrescenta tal coisa. Essa facilidade veio para ficar. Eu vejo alguns restaurantes investindo na própria plataforma, isso é algo bacana, porque você pode fugir das taxas desses aplicativos de delivery, e você tem a sua plataforma, você controla, você tem os dados dos seus clientes, e você então investe no marketing para atrair o teu público, o teu cliente para a sua plataforma, que é muito mais fácil ele comprar pela plataforma do que por telefone. Ok, Edson? Então, assim, a tecnologia eu vejo algo como positivo. Os aplicativos, ou eles melhoram a sua comunicação com os empreendedores, ou eles vão matar os pequenos negócios. Vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão ver que já é algo que está sendo discutido, tá? Essas taxas. O iFood, a taxa dele é muito alta, então a pessoa que vai entrar no iFood, ela tem que fazer uma pesquisa muito grande, se vale a pena ou não, e é por isso que tem muitos restaurantes criando a sua própria plataforma, saindo do aplicativo, e aí ele não está na mão de um grande aplicativo, ele tem o aplicativo dele, tá? Agora, a questão do Leandro, como confiar em o que não estamos vendo, como está sendo feito? Realmente, a questão aí da segurança alimentar, da vigilância sanitária, permitiu que pessoas que não são da área pudessem entrar no ramo sem controle. Eu já vi casos de restaurantes que é muito fácil o acesso à plataforma. Então, você faz a inscrição no MEI, na própria internet, você abre uma empresa, um MEI, em questão de 5 minutos, você já tem o seu CNPJ, e você já faz a inscrição no aplicativo e pode começar a vender naquele dia mesmo, na sua casa. E como ficamos, então, com a questão da higiene, com os cuidados sanitários? Cabe o município fiscalizar. E não está sendo feito por enquanto. Isso é algo que os municípios ainda não observaram, né? A gente vê pessoas que abrem, começam a vender em casa, e você não sabe se está sendo feito a higiene correta, se a pessoa ela usa as roupas adequadas, se ela tem a higiene adequada, se ela conserva adequadamente esses itens na sua casa, se essa pessoa tem responsabilidade e conhecimento das regras da vigilância sanitária, não só questão higiênica, mas também a questão da manipulação. Se aquele insumo, em quanto tempo ele mofa? Qual que é o prazo de validade daquele produto? Será que estão me vendendo um doce que tem mais de 20 dias? E às vezes ele está até bom para consumir visualmente e até no paladar, mas ele já pode ter ali alguma bactéria, já pode ter alguma bactéria, algum fungo, que a olho nu a gente não enxerga. E pode dar uma intoxicação alimentar, então é algo muito sério. Às vezes as pessoas pensam assim,
Ah, eu vou começar a fazer bolo na minha casa, que isso dá dinheiro. Dá dinheiro. Mas você tem que ter conhecimento das regras da vigilância, das boas práticas de manipulação. Quanto tempo que um creme de um bolo pode ser guardado na geladeira, se pode ser congelado. E, infelizmente, no caso desses aplicativos, está muito fácil para as pessoas burlar essa fiscalização. Porque quando você abre um comércio, a vigilância sanitária ela aparece lá. Todo mundo que tem restaurante, lanchonete, padaria, ela abre a empresa, a MEI ou outro tipo de empresa, e depois ela tem que registrar na prefeitura. E quando ela vai lá abrir a sua empresa na prefeitura, para alugar o cômodo, para poder abrir a padaria, para poder abrir a lanchonete, a prefeitura já encaminha esse documento para a vigilância sanitária, para que o fiscal da vigilância sanitária possa ir lá ver o estabelecimento, se estão seguindo as regras, se estão seguindo a higiene, se tem todos esses cuidados. Como os aplicativos eles não pedem esse registro municipal, eles só pedem o CNPJ, muita gente está abrindo e não dá para confiar. A minha recomendação é que você compre de restaurantes que você conheça, de lugares que você conheça, e que você até peça para ir conhecer. Se às vezes tem uma comida japonesa que você gostou, um restaurante que tem uma boa avaliação, mas ele só entrega delivery, ele não tem o atendimento presencial. Manda uma mensagem, pergunta se você pode ir lá conhecer a cozinha. Que quem não deve, não teme. Isso eu te garanto, tá bom? A pergunta foi feita pelo Leandro. A pessoa que faz tudo bonitinho, que segue as regras, que tem higiene, mesmo na casa dela, ela vai falar para você, pode vir conhecer. Ela não vai ter medo. Agora, se falar, não, a gente é só delivery, não dá para você vir visitar a cozinha aqui, não, que mesmo sendo só delivery, o cliente ele tem direito de conhecer o lugar da onde ele está comprando. Aí você desconfia e cai fora, não compra mais desse lugar, não. Mas esse é um problema que assim que as prefeituras começarem a identificar, até mesmo está burlando, pessoal, o pagamento do imposto da Receita Municipal. Porque quando você abre um comércio, você paga o imposto da sua MEI para o governo. E você paga o imposto municipal para a prefeitura. Esse pessoal que não abriu a empresa na prefeitura, que só abriu a MEI e só está pagando o imposto do CNPJ, se a prefeitura pegar, dá multa também. Então, é um cuidado aí para quem quer abrir. Eu até recomendo que vocês pesquisem certo, façam tudo corretamente dentro da lei, para que vocês não venham a ter problema futuramente. E não é consequência somente de multa, penalização em dinheiro. Pode ter consequência séria de você, às vezes, vender um item que faz mal a um cliente, e esse cliente vem te processar. Olha, passei mal com a sua comida, e agora eu tô vendo que você tá ilegal aí, nem na prefeitura você tá aberta a sua empresa. Não é brincadeira, não. É sério, comida é sério. Você tá vendendo para outras pessoas. Envolve muita responsabilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui o Jesus pôs, né? Escreve aqui, para o comerciante, vários chegando ao ponto, às vezes, de alguém levar o comércio a um processo, se alguém quiser alegar que o produto estava com defeito ou estragado. Realmente, se você não abriu corretamente, você não tem lei que te protege.
Se o cliente alegar que a sua comida estava estragada, que a sua comida veio com algum problema, você não tem como questionar aquilo. Porque os restaurantes, certinho, a própria vigilância, o próprio alvará, já é uma defesa para aquele restaurante. Olha, eu tenho o alvará de funcionamento, o fiscal da vigilância, ele vem aqui, ele já viu que eu trabalho de forma profissional, que eu sigo todas as regras. Se aconteceu algo, foi algo específico ali, foi uma exceção e não a regra. A Ana Elisa perguntou, essa inovação não vai ser boa para a competição comercial? Com certeza. Para a competição comercial, sim. Quanto mais inovação, quanto mais facilidade, mais competição. E somente os bons que vão ficar. Isso é algo já da internet. Antigamente, o cliente ele não tinha o poder de voz, né? Ele comprava um produto e se não estava bom, se não estava legal, ele falava somente para o círculo dele ali de amizades. Ah, fui naquele restaurante e não gostei não, não vai lá não. Hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas elas vão na internet e elas falam. E você que não conhece aquelas pessoas que estão lá criticando, você leva a sério os comentários delas. E com isso, com o cliente tendo voz, a competição está cada vez mais acirrada. Porque as pessoas elas têm que entregar um produto de qualidade, com um preço bom, senão não fica no mercado. Ah, Cristiane, isso é muito sério e preocupante. Sim, comida não é brincadeira. A gente está lidando com vidas. As pessoas estão comprando um serviço, estão comprando um alimento, e se você não tem responsabilidade com o que você está fazendo, e não é nem má intenção, não, é que a pessoa ela não tem conhecimento. Então, uma pessoa que não conhece das regras das boas higienes, não sabe que um peixe, por exemplo, tem que ficar guardado a tal temperatura, que um creme de confeiteiro, em 7 dias, ele já começa a ter micro-organismos ali, que a olho nu você acha que aquele creme está bom, mas não está bom. É porque a pessoa ela não sabe, ela não tem esse conhecimento. Então, sim, é preocupante. Não é só ir fazendo. A gente tem que buscar estudo, a gente tem que buscar conhecimento para não correr o risco de afetar terceiros. A Lilian, pois que acha que os restaurantes são muito pouco fiscalizados. Tinham que ser mais. Tinha sim. Com certeza, Lilian. Concordo com você. A Kimberly está perguntando aqui, essa praticidade em comprar as coisas diferentes, como doces, lanches, pizzas, podem chegar a aumentar o nível de obesidade? Olha, pode, mas isso daí é uma opção da pessoa. É aquilo. Hoje em dia, quando você vai no supermercado, a grande maioria dos produtos que estão ali não são boas para esse tipo de questão de obesidade, diabetes. Se a gente for parar para pensar, a industrialização, ela ajudou muito. Ela impulsionou a economia, tirou milhares de pessoas da fome, porque com um processo em larga escala, a gente ganhou em preço, ganhou em acessibilidade, mas o produto industrial, ele tem a desvantagem de ter conservante, de ter muito açúcar, de ter muito sódio. E isso não é diferente para esses aplicativos onde você vai ter uma grande opção de lanche, de pizza, de doce. Mas isso, Kimberly, é uma escolha da pessoa. A pessoa que tem o poder de decidir se ela quer comer hambúrguer todo santo dia
ou se ela quer comer uma comida light, uma comida saudável, e no final de semana comer um hambúrguer. A gente não pode tirar essa liberdade, né? Cada um sabe da sua vida, sabe o que é melhor para si, e é aquilo. O que a gente tem que fazer é educar, é explicar, é educação. Então, nas escolas, ensinar as crianças a comer de forma saudável. Os pais é muito importante nesse processo, quando a criança está comendo. Às vezes a gente vê aí criança que não bebe nem água, com 3 meses de idade, tomando refrigerante. A mãe com 3 anos de idade já está dando refrigerante para a criança. E aí vai da consciência e da educação. A gente tem que falar mais sobre esses temas, explicar mais sobre essas questões. E é aquilo. Doce. Quem não gosta de doce? Quem não gosta de uma pizza, de um hambúrguer? Né? É bom, é gostoso, dá prazer. São comidas que alimenta não só a alma, mas deixa a gente mais feliz. O que não pode é o excesso. O excesso que a gente tem que trabalhar em cima disso. De vez em quando você comer um doce, faz parte. A gente também tem que ser feliz. Aí o Edson pôs aqui, até a visita deve ser planejada, sendo fornecido equipamento de proteção. Talvez isso seja um empecilho por parte dos fornecedores. Aí que tá, Edson. O restaurante, ele tem que ter touca, ele tem que ter os equipamentos, né? Os uniformes para os seus funcionários. E quando a gente recebe visita no restaurante, o que a gente sempre pede? A gente pede para que a pessoa ponha a touquinha e não toque em nada. Ela entra na cozinha, lava a mão, taca a touquinha no cabelo, e não é para ela tocar em nada. Tem uma tábua ali em cima da mesa, não põe a mão, não. Você só vai conhecer a cozinha. Você não... O cozinheiro abre a geladeira, ele pode mostrar, olha, nossos insumos estão etiquetados, estão embalados, estão todos bonitinhos aqui. Mas a visita, ela não vai abrir geladeira, ela não vai pegar utensílio, ela não vai mexer na comida que está no fogão. Ela só vai conhecer o local e ver que a higiene é adequada, que os insumos estão com aparência boa. E aí você vai ter a confiança de que aquele estabelecimento ele segue as regras e ele sabe das boas práticas. E isso, uma pessoa que está fazendo em casa, se ela segue as regras, se ela segue as boas práticas, ela também vai ter touca para visita, né? Então, se a pessoa te responder, olha, eu vou ter que arrumar touca para você, por favor, né, gente? Essas touquinhas descartáveis, quem trabalha em cozinha tem um pacote dentro do armário, tá bom? Mas eu fico contente que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha servido e esclarecido bastante coisa aí para vocês. A gente já até estourou o nosso horário, né, Andréia? Eu empolgo quando eu começo a responder questões. E é isso, pessoal. Então, uma boa noite. E eu espero que vocês assistam a palestra da professora Michele, que vai acontecer na quinta-feira, às 5 horas também. É isso.